Estamos de volta conversando com o senador Márcio Bittar. O senhor falava acerca do presidente Bolsonaro. Eu vou fazer uma nova pergunta em cima do seu comentário, e a gente tem outros assuntos também para tratar. O senhor acredita na possibilidade do ex-presidente Bolsonaro ser preso? Olha, no Brasil de hoje, eu vou dizer como ele mesmo diz, você pode ser preso. Porque hoje não está precisando mais prova de nada. Hoje há um desrespeito muito flagrante à Constituição. E o que espanta é que é pelo Supremo Tribunal Federal. Vou te dar um exemplo. Essas pessoas que o Supremo está condenando, eles não são o juiz natural da causa. Essas pessoas não têm foro privilegiado. Teria que retornar para o primeiro grau. Primeiro grau. Quer dizer, não é nem retornar, teria que vir automaticamente para o juiz de primeiro grau. Estão sendo julgados pelo Supremo. Outra ilegalidade, em qualquer país que o sistema democrático, Estado de Direito, o que ele diz? Que a pessoa que é a vítima, ela não pode ser o julgador, porque está contaminado o processo. Na medida em que o ministro Alexandre de Moraes... preside o inquérito? E ele próprio diz que, pelo que ele leu, sem revelar, mas ele disse isso, e não desdisse, que uma das vítimas que aquelas pessoas queriam pegar e execrar em praça pública era ele próprio. Como é que ele declara, e focar em praça, como é que ele declara que, pelo que ele estudou, as falas, etc., os depoimentos, ele era vítima e, ao mesmo tempo, ele é o cara que está processando e condenando. Então, quer dizer, o processo é irregular. É um vício, né? Você não tem mais a prerrogativa parlamentar. Hoje você é um parlamentar, deputado federal, você pode ser preso a qualquer momento. Prova depois. Eu acho que isso, com todo respeito e com toda a admiração que eu acho que qualquer brasileiro deve ter com a Lava Jato, mas eu entendo que a Lava Jato começou a cometer excessos que estão aí hoje nesse processo do dia 8. Por exemplo, você não pode... A liberdade é o segundo bem mais precioso do homem. Primeiro, a vida. Sim. Então não pode. Começou isso na Lava Jato, você prende, a pessoa fica desesperada, chega um ponto que ela diz qualquer coisa. Ela inventa, né? Inventa. Para sair. Isso continua acontecendo. Você não pode prender primeiro, né? Então, para forçar uma delação, né? Agora, eu vou te falar... a Lava Jato fez muito isso. Fez muito isso, e eu acho que essa prática, ela está aí. Aquilo que, por exemplo, ministros como Gilmar Mendes condenou na Lava Jato, e que em algum grau eu até concordo, está acontecendo agora. Recorre ao mesmo instrumento. Ao mesmo instrumento. Mas posso dizer de duas formas. Primeiro, eu não vejo nada... Quer dizer, o que o Bolsonaro fez? Ele teve uma reunião com ministros, com embaixadores, ele está inelegível por isso. Membros do atual governo tiveram reunião com a dama do tráfico. Está se reunindo com o jeito do tráfico. Do Ministério da Justiça, né? Quer dizer, você se reúne com o embaixadores e você tem os direitos políticos cassados. O outro governo se reúne com dama do tráfico e não acontece nada. Então, do ponto de vista legal, eu não vejo razão nenhuma. E até o Michel Temer disse isso, Marco Aurélio está dizendo isso. Ele é constitucionalista, né, Michel Temer? Constitucionalista. Então não há razão. Agora, politicamente, então, do ponto de vista legal, eu não vejo nenhuma razão para acontecer isso com o presidente da República, que não tem um processo de corrupção na ficha dele. Agora, politicamente, acho que estão dando um tiro no pé. Porque se de fato eles conseguirem fazer com que o Bolsonaro não possa ser candidato, ele vai apontar o candidato. E aquele que acompanha o presidente Bolsonaro, na minha opinião, em ele não podendo, quem ele indicar, ele leva o apoiador dele para esse indicado. Eu comecei falando, senador Márcio, de que o movimento bolsonarista já estava além do Bolsonaro. Concordo. É isso que o senhor quer dizer, então? Concordo. Vamos dizer assim, o Bolsonaro... Ele deu identidade ao conservadorismo. Ele deu identidade ao conservadorismo. Na verdade, eu tenho um amigo meu que é conservador, cristão, de direita clássica, né, que virou um amigão meu. No final de 2015, ele disse assim, Márcio, preste atenção no Bolsonaro. E eu, como qualquer outro, né, da política naquela época, estou dizendo isso sem nenhuma vergonha, disse, Carlos Henrique, o nome dele é Carlos Henrique, para com ele, onde é que isso aí vai e tal e tal. E ele é um pesquisador, ele faz todo tipo de pesquisa que você imaginar. Ele disse, olha, pela primeira vez, nós temos um pré-candidato à presidência que está falando aquilo que é o povo brasileiro. Então ele se conectou, isso é um fenômeno. Bolsonaro se conectou, ele não tem intermediário. Se eu falar, o Bolsonaro vai vir aqui ao Acre, agora, mês que vem. Se eu falar, eu que fiz a reunião, mentira, minha. Quer dizer, quem é que vai trazer pessoas para a reunião? Ele é o polo agregador. É ele.
Então ele fez uma ligação direta com o eleitor e ela persiste. Por isso que eu digo, eu acho que politicamente é o erro da turma da esquerda querer eliminar o presidente Bolsonaro. Porque, e todos dizem isso hoje, o governador de São Paulo, todos estão dizendo a mesma coisa que eu disse no começo do ano passado. Eu fiz questão de registrar na tribuna do Senado. Eu estou com o Bolsonaro ou com quem ele indicar. E eu entendo que aquele que tem no Bolsonaro o líder da direita brasileira, é o primeiro grande líder da direita brasileira, vai acompanhá-lo. E se ele arrumar um candidato, caso ele não seja... Você tem algum nome que o senhor... Porque o governador de São Paulo, Tarcísio, já descartou que não pretende, que ele é candidato à reeleição. Eu conheço o Tarcísio, estive com eles algumas vezes, eu tive o privilégio de acompanhar o presidente Bolsonaro chamando o Tarcísio primeiro para o Senado, e o Tarcísio já achou que era muita coisa, ele nunca tinha sido candidato a um cargo. Depois o presidente Bolsonaro passou para convocá-lo para governo. Eu estava dentro do avião presidencial, por exemplo, quando a gente veio inaugurar o término, né, da ponte sobre o Rio Madeira. Sim. E eu me lembro, Astério, do Tarcísio me olhar com os olhos arregalados como o cara que estava pedindo ajuda. Tipo assim, rapaz, me ajuda. Esse cara quer conseguir, o cara está governador de São Paulo. O maior estado do Brasil. E o Bolsonaro colocou como candidato a governador, e ele hoje é governador do maior estado. E ele disse que vai estar na manifestação, né? Ele vai estar na manifestação. Lá na Paulista. E ele já disse, ele repetiu aquilo que eu já disse. O candidato é o Bolsonaro ou quem ele indicar. Se o Bolsonaro não puder ser candidato e ele indicar o Tarcísio, ele não tem como dizer não. Trazendo aqui para Rio Branco, o prefeito do Bocalhão é o candidato do presidente Bolsonaro, e quando o presidente Bolsonaro vem ao Acre? Está confirmado, vou dizer em primeira mão, o presidente Bolsonaro, junto com a ex-primeira-dama Michele, chegam ao Acre no dia 21 de março. Mês que vem. Já chega à noite, né? E aí dia 22... Aqui praticamente 30 dias, né? Aí dia 22 e dia 23, vão passar 2 dias aqui completo. Ela tem uma agenda que ela faz no Brasil inteiro, que é o PL Mulher. Está sendo organizada. Minha amiga Charlene recebeu, junto com a Terezinha. Charlene está aqui com a gente. Está aqui conosco. Charlene Lima, minha amiga de coração. Minha também. Então já esteve aqui a Joyce, que é assessora da Michele, com a Charlene, Terezinha, né, o Edson, o João Paulo, começando a organizar a agenda do PL Mulher. E eu um pouco mais cuidando da agenda do Bolsonaro. Então eles vão passar aqui 48 horas. 2 dias? 2 dias. E note, dia 21 é o aniversário dele. Nossa, então ele vem para o Acre no dia grande prestígio, né? do aniversário dele. E no dia seguinte é o aniversário da ex-primeira-dama Michele. Ah, é? 21 e 22. 21 e 22. E eles vão passar, estão vindo para o Acre nessa data, né? Bocalhão é o candidato? Bocalhão, ele é meu candidato, e isso não é segredo para ninguém. Tem hoje um site da cidade de que ele está inclusive se despedindo do PP, abraçando a prefeita, a ex-prefeita Socorro Nery, hoje deputada federal, presidente do PP municipal, e se despedindo dizendo que vai para o PL. Então está público aí já. O caso do PP, você vai me permitir, não vou entrar. Fica à vontade. Porque é uma questão deles lá, interna. Claro. Eu disse a eles, muitas vezes, que eu não teria problema de apoiar o Bocalhão lá no PP, eu não teria nenhum problema com isso, né? Mas já que não deu certo, e aí é uma questão deles, eu também disse, junto com o João Paulo, junto com o Edson, Charlene, que se o Bocalhão quisesse vir para o PL o receberia de braços e portas abertas. Afinal de contas, trata-se de um homem probo, o Bocalhão é um homem sério, um homem correto, foi um grande marido. O Bocalhão, eu fui visitar a Dona Beth, né, quando ela entrou em coma. Esse homem passou quase, 6 anos. Não, ele é, na conduta ética, ele é irretocável. Irretocável. O Bocalhão tem isso, pode não gostar dele, mas que foi um bom marido, um bom pai de família, um cara fiel aos seus princípios e valores, né? Isso aí é inquestionável. E outra coisa, Astério, além disso, não tem uma denúncia de corrupção, não tem uma denúncia nem moral, porque às vezes você não é uma denúncia de corrupção, é uma denúncia moral. Você prega uma coisa e é pego fazendo outra. Então ele nem tem denúncia de corrupção nenhuma na vida dele. Não, e também não tem denúncia moral,
contra ele. E, além disso, está fazendo uma grande prefeitura. Só acho que ele precisaria de 4 anos aí para concluir isso que ele começou. Eu acho que ele merece uma nova oportunidade. Ele também enfrentou a pandemia, assim como o Gladson. Ele pegou a prefeitura já na pandemia. Então ele enfrentou o problema também, inclusive problemas pessoais, né? A esposa tinha morrido fazia pouco tempo. Quando ele, se eu não me engano, quando ele assumiu, né, ele já tinha falecido, ou faleceu logo em seguida, depois o pai dele. E ele pega 2 anos muito difíceis. Ele se reinventou, né, em tudo, né? Você vê o Bocalhão nas redes sociais, na prefeitura, não é aquele que assumiu a prefeitura. Esse cara é muito turrão. Ele é turrão hoje em dia, o Bocalhão assim é zen. E além disso, quer dizer, nós falamos aqui da questão pessoal dele, né, que é admirável, ele é um homem cristão, foi um excelente marido para a dona Beth. Poucos homens teriam passado esses 6 anos com a dona Beth em coma, como ele passou. Você não vê uma história dele. Não. Você não vê uma história dele, tá? Verdade. Agora, depois que a dona Beth já se foi há um tempo, é que ele está dizendo que ele gostaria de encontrar... Só dizendo, a gente brinca com ele, né? Ele vem aqui no programa, eu até brinquei com ele aí e tal. Isso venda aí e tal. Mas, Astério, mas ele tem que diminuir as exigências. Não, ele quer que a mulher acorde 4 horas da manhã, cara, pelo amor de Deus, mano. Entendeu? Não vai. Aí, final de semana, ao invés de ele estar em casa, ele vai para a rural, vai para a coluna dele. Não, ela vai passar mais tempo sozinha, né? Mas, além dessas coisas que são muito importantes, né? Porque se o camarada espanca a mãe, se o camarada abandona a família, eu vou acreditar que ele vai ser um bom prefeito, por exemplo? Sim. Então essa coisa de dizer que a vida pessoal não importa, claro que importa. O eleitor tem obrigação e direito de saber. Mas além disso, nós temos uma história juntos. Quer dizer, eu e o Bocalhão, qualquer que seja a crítica, nós estamos do mesmo lado a vida inteira. Quem foi que enfrentou mais vezes o PT para a Prefeitura de Rio Branco, para o governo do Estado? Ou era eu, ou era ele. Ou era ele, ou era eu. Então eu não tenho como não abrir os braços para acolhê-lo. Deixa eu fazer uma pergunta rápida, claro, que é para a gente sepultar um assunto. A pá de cal. Eu já ouvi de você a resposta, mas as pessoas precisam, porque tem muito disse e me disse, muita fofoca. Essa história de que você está apoiando o Bocalhão porque a Márcia seria vice dele. Você falou isso, é uma grande besteira. Então, existe. Porque hoje eu ainda vi um comentário na coluna sobre isso. Falei, eu acho que é mais uma maldade. O fato é que o Bocalhão deve mesmo vir disputar a reeleição no PL. O PL, todo mundo sabe, embora não esteja lá ainda, mas o União Brasil Nacional sabe, o PL Nacional sabe, não é? Tá todo mundo... Fábio Rueda vai com o Bocalhão, Marcos Alexandre, que a gente vê uma questão interna, Alain... Eu acho o seguinte, Astério, vamos lá. Primeiro, o que está resolvido é que o PL está de portas e braços abertos, inclusive com o consentimento do presidente Bolsonaro para receber o Bocalhão. Então, ele querendo, ele será o candidato à reeleição no PL. Com relação à União Brasil, o que é que eu acho? Eu acho que politicamente seria ou será o caminho natural do partido liderado pelo meu amigo e colega, meu pré-candidato a governador, Alan Rick, apoiar o Bocalhão. Politicamente. Por quê? Porque o Alisson, com todo carinho, eu gosto do Alisson, gosto da família dele, todo mundo sabe disso e tal. Mas o PP tem uma governadora, com todo respeito, e eu tenho respeito a ela. Ela é a vice, ela vai ser a governadora. Está em rota de colisão com o Alain. E ela já foi na televisão, se eu não me engano, no programa do Roberto Vaz, sim, e disse, eu serei candidato à reeleição. Então, mas veja, eu estou dando uma opinião, sim, mas, então, eu acho que a lógica do União Brasil, né, não seria apoiar um campo que já tem um candidato. Se o Alain apoia com União Brasil o Bocalhão reeleito, ele é naturalmente o candidato a governador. Mas eu posso falar por mim, sim, e pelo PL. Então eu espero que na vinda do presidente Bolsonaro, uma das agendas seja o ato de filiação do Bocalhão e de mais algumas pessoas que vão ter alguma surpresa aí. Eu vou ter que encerrar, porque a gente tem um outro bloco, uma outra entrevista, mas eu quero deixar aqui formulado o convite para a sua próxima viagem ao Acre, a gente continuar esse papo. Porque falta falar do interior, de muita coisa, e mais um pedido, se for possível, quando o presidente Bolsonaro estiver no Acre, se for possível, trazê-lo aqui no Gazeta Entrevista.
Foi entrevista, não sei se é, porque às vezes é ex-presidente da coletiva, tudo mais. Estou lhe fazendo um pedido. Se Tá der bom. certo, eu joguei a isca na água. Se der, tudo bem. Traz o Bolsonaro aqui, tá bom Não, o assim, que eu Márcio? posso dizer é que eu tenho muito carinho por você e pela TV Gazeta, que é um espaço que a vida inteira, independente das disputas da minha vida, eu sempre tive espaço aqui dentro. Eu agradeço, voltarei, até porque eu queria falar de umas coisas de emenda, né? Mas assim, amanhã eu estou indo a Plasticastro, lá tem a entrada da cidade, é uma obra nova, que é uma emenda minha, e depois eu passo na Senador Guiomar, que é um conjunto habitacional que a prefeita já está fazendo, que também é uma emenda minha. Mas nós vamos ter tempo. Um abraço. Um abraço, Fiquem com Márcio. Deus. Um abraço. Obrigado. Gente, eu vou para o intervalo, mas a entrevista continua. Foi só a primeira parte, tá? Na próxima vez que o Márcio vier ao Acre, a gente continua. Intervalo, eu volto já.